assim seja. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui nessa casa que me acolhe tão bem e me é tão querida. Realmente o tema não é nada fácil, né? Porque a gente sabe como é difícil fidelidade, né? Dogma e razão. Aí nós fomos procurar. O que é dogma? Dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, indiscutível. É um ponto certo, apresentado como certo e indiscutível. E o que é razão? Razão é a faculdade de raciocinar, aprender, compreender. Aí todo mundo fala assim, o Espiritismo não tem dogma. Aí na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Poxa, mas você está falando que não tem dogma na doutrina espírita, como é que Kardec pergunta? Exatamente por ser uma base, um ponto fundamental da doutrina é a reencarnação. Indiscutível, entre aspas. Por quê? Se o Espiritismo é uma fé raciocinada, a gente pensa o porquê das coisas para trabalhar e entender por que é dogma. Dogma é um princípio discutível, porque Deus é, a reencarnação é, a pluralidade dos mundos habitados é, a comunicabilidade é, porque a gente está cansado de ver, né? E a imortalidade da alma, porque se a doutrina ela veio dos espíritos, que eles que nos ditaram a doutrina, é claro que é dos imortais, então eles continuam vivos, eles mesmos que provaram isso. Aí você raciocina, tem uma lógica, e a resposta dos espíritos é a seguinte: justiça de Deus e a revelação. O pai deixa a porta aberta ao filho arrependido, ou seja, se a gente tivesse só uma vida, a gente não conseguiria crescer e evoluir numa vida só. Como a gente se arrepende, igual a parábola do filho pródigo, a gente faz uma coisa, se arrepende, ele dá a oportunidade da gente reparar. E como a gente vai reparar? Através das reencarnações. Então a gente vê que dogma e razão, eles andam juntos sim, podem andar juntos. E fidelidade, o que é fidelidade? É alguém ser leal, alguém respeitar uma coisa. Fidelidade a Deus, fidelidade à doutrina espírita. Então a gente deveria, né, pensar que nós deveríamos primeiro respeitar a doutrina espírita. Porque se a gente está estudando a doutrina e só está vendo aquilo com o lado intelectual, sem nos atentarmos para o lado moral, a gente vai ser uma caixa de conhecimentos, levar uma mala de conhecimentos, mas a gente não vai conseguir agir. Porque a gente só consegue agir, como diz aqui, né, por palavras, pensamentos, palavras e atos, quando essa doutrina introniza, ela entra na gente, a gente trabalha esses dados, né, esses pontos, e a gente deduz isso pela lógica e a gente acredita, a gente confia. A gente só pode ser fiel a alguma coisa, a algo, quando a gente confia. A gente é fiel à casa quando a gente confia na casa que a gente frequenta. Se a gente não confiar, nós não vamos ser fiel. Aí, no livro Boa Nova, no capítulo 6, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, tem um título chamado assim, Fidelidade a Deus. E os discípulos perguntam para Jesus, poxa, para a gente seguir a Boa Nova, a Boa Nova exige da gente muito sacrifício. Todos os meus amigos comentam que o Senhor traz os seus ensinamentos, mas a gente precisa de sacrificar. A gente é obrigado a fazer umas coisas. Aí Jesus fala que não, que a gente não é obrigado, que a gente tem que ser fiel a Deus. É a primeira virtude para o cristão da Boa Nova. Para os discípulos da Boa Nova, ou seja, nós, os cristãos verdadeiros, a primeira virtude que a gente deve ter é a fidelidade. E a fidelidade, ela é recíproca. Não adianta eu ser fiel com uma pessoa e a pessoa não ser fiel a mim. Ela é recíproca. E Jesus disse que essa fidelidade que a gente tem que ter com Deus, Ele já tem para conosco, desde que Ele nos criou.
porque Ele já nos ama. Nós não conhecíamos ainda e Ele já nos amava. Porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. Então, se Ele é fiel a nós, aí eu fui entender. A gente anda na rua e vê uns plásticos assim, né? Deus é fiel, Deus é fiel. Eu falei, gente, eu nunca entendi Deus é fiel. Aí depois estudando, né? Isso que eu falei, e agora que eu entendi porque que Deus é fiel. Por causa que Ele já gostava da gente, Ele criou a gente e confia na gente. E nós temos que confiar nele. A fidelidade gera confiança. Precisa de ser estabelecido. Ele confia em nós, porque nós somos criaturas dele, criados por ele. Então ele é fiel, sim. Aí eu falei, gente, vivendo e aprendendo, né? Nada como o tempo para a gente começar a ver essas coisinhas que a gente... Eu falava, gente, deve ser muito esquisito. Bom, então, o que acontece? Aí Jesus estava conversando, Tiago virou para ele e falou assim, que ele tinha que realmente, a doutrina, a Boa Nova exige sacrifício, mas que ele tinha um amigo, que ele se perdeu, acabou com a saúde dele por causa de vícios, de maus hábitos, achando que estava usufruindo de prazer e acabou com a saúde dele. Aí o Pedro também falou que ele conhecia um pescador que também arruinou a vida dele por causa de prazeres. Porque Jesus fala assim, uma coisa antes dos apóstolos começarem a dar os exemplos. Ele fala que tudo, a vida, existe um tributo da gente. A vida que a gente vive, existe um tributo. A gente paga por tudo, não só os impostos, mas a gente paga pelos prazeres. A pessoa vaidosa, a pessoa que é com excesso, né, gente? Tudo em excesso. A pessoa que só quer possuir, ela faz um sacrifício danado. Ela tem que trabalhar igual uma condenada, às vezes se entope no cartão de crédito e sofre, porque ela quer ter, ela quer possuir. E a gente paga esse tributo para a gente ter as coisas que a gente gosta. Então, por que a gente não vai pagar essa fidelidade a Deus, que nem é tão oneroso assim? Aí ele diz também, Tadeu disse que tinha um conhecido, que ele amealhou tanta fortuna, mas ele só queria saber de juntar moeda, que ele passava privação com as coisas necessárias para o dia a dia. Porque queria juntar moeda. Aí a gente vai lembrar da parada de Jesus dizendo, né? Que a pessoa montou tudo, o rapaz queria construir outro celeiro, porque o dele já estava cheio de tanta moeda, mas à noite Jesus ia pedir a alma dele, ou seja, ficar as moedas para quem? Então, nada contra a gente trabalhar e ter o dinheiro da gente, mas que a gente possa usufruir também desse benefício e não ficar se torturando e se atormentando por uma coisa que a gente vai embora e não vai poder levar. Então, ela disse que, aí Jesus falou assim, que Deus pede a lealdade do nosso coração, né? Aí ele diz assim, que é muito fácil a gente ser fiel a Deus quando a vida da gente está tranquila, quando a gente está com saúde, a gente está com emprego, nossa família está bem. Aí é fácil, a gente vem no centro, está alegre e nada atrapalha a gente. Que o problema da gente ser fiel é na hora das nossas dificuldades. Aí que a gente vai mostrar se a gente confia, porque a fidelidade gera confiança, se a gente confia que os desígnios de Deus, que a vontade de Deus para conosco é a que a gente precisa, não a que a gente quer. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e quer coisa, ou mesmo que seja em valor sentimental e não material, e que a gente acha, poxa, Deus não está contribuindo comigo. Mas será que a gente precisa disso? Porque o pai, ele educa. A gente que é pai na terra, a gente não dá tudo para o filho da gente. Só se a gente quiser criar um monstrinho. Porque primeiro que a gente vai desencarnar e depois quem vai dar as coisas para ele? Como que o mundo vai fazer com ele? Ele vai conseguir depois ter tudo que a gente está passando a mão na cabeça dele? Então nós que somos pais na terra, a gente tem o cuidado de não pecar por excesso com os nossos filhos
Então, esse Pai, que é o Deus Todo-Poderoso que nos colocou aqui, nos criou e que quer que a gente cresça, Ele vai dar as coisas conforme a nossa necessidade, para que a gente evolua em sentimento, como diz a página anterior aqui. É preciso que a gente encontre essa essência dentro da gente. Que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Todos nós temos na nossa essência as nossas capacidades que a gente vai descobrir para a gente crescer e evoluir. Eu não posso ser fiel a ninguém se eu não sou fiel a mim e aos meus princípios e aos meus valores. E quais são os nossos valores? Aí, né, eu lembrei que aí André fala assim com ele, tá, Senhor, eu já entendi tudo. Mas eu tenho uns amigos essênios que falam que a gente deve ocultar a verdade. Aí então quer dizer que o senhor está me dizendo aqui que o reino de Deus está dentro da gente. Eu descubro, eu não posso mostrar para os outros. Aí Jesus fala assim, André, nem todo mundo está capacitado de descobrir a verdade, de enxergar a verdade. Eu mesmo falo com vocês por parábola e ainda vou mandar o Consolador depois, que por hora nem vocês estão capacitados de aguentar toda a verdade. Mas a gente mostra a verdade pelo nosso exemplo. Aí André falou assim, é gozado, né, que os discípulos... é claro que esses discípulos vieram escolhidos, né? E com certeza tinham as lutas deles, mas a gente está bem longinho deles ainda, né? E as questões deles são iguais às nossas, porque no fundo a gente tem que lutar e trabalhar contra o egoísmo, que nós achamos que a gente é muito importante, a gente é importante, mas a gente é o melhor de tudo e que a gente só quer as coisas pra gente. Como é que a gente vai conseguir dar pro outro alguma coisa se a gente só quer as coisas pra gente? Aí André falou assim, Jesus, às vezes eu me encontro fraco, doente, mesmo quando eu estiver doente, eu vou poder ser fiel a Deus, eu vou poder servir a Deus. Aí Jesus fala com André assim, André, se você ficar cego, se te faltar os olhos, você sirva com a palavra, com a voz e com os ouvidos. Se te faltar a voz, você sirva com as mãos. E se te faltar os olhos, os ouvidos, a voz, a mão e os pés, você sirva com paciência e resignação. Aí é a fidelidade a Deus. Nesse momento, sem nada, é que nós vamos testar a nossa confiança, o porquê que Deus nos deu, foi vontade dele, nos dá isso para passar. Quando a gente fala em vontade de Deus, que a gente tem mania de falar assim, Deus quer, Deus quer, Deus quer. Mas a gente sabe pela lei da reencarnação que a gente colhe o que planta. Então a gente reencarna e se propõe a trilhar um caminho para a gente evoluir, para a gente crescer. Mas para a gente crescer e ficar em paz com a nossa consciência, descobrir que a nossa consciência, as leis de Deus são na nossa consciência. Para a gente viver bem com a nossa consciência, quando a gente sabe que a gente precisa de crescer e evoluir em uma área, a gente pede para passar pela prova, pela dificuldade. Aí a gente pede tudo alegrinho. Quando chega aqui na carne que a gente passa pelos momentos difíceis e por essas tentações, o que é tentação? É aquilo que a gente gosta, mas está querendo consertar. Aí tenta a gente para fazer e para não fazer, né? Aí a gente fica com essa tentação e aí a gente escorrega. Aí a gente fala, Deus não está me dando as coisas que eu pedi. É porque a gente não se recorda do que a gente pediu. Não é vontade de Deus que a gente fique sem enxergar, sem ouvir, sem andar, sem mãos, sem pé. Não. E nem ele faz isso com a gente, né? Aqui porque Jesus deu um exemplo bem categórico para mostrar que a gente precisa de confiar e perseverar na nossa luta. Então o que Deus espera da gente é a perseverança no trabalho, seja no trabalho na casa espírita, mas principalmente no nosso trabalho interno.
que isso que a gente precisa fazer. E eu gosto muito de Vinícius, gosto muito dos livros dele. E nas Pegadas do Mestre tem 2 capítulos que eu gosto muito. Um chama Os Verdadeiros Cristãos e o outro é Crer ou Não Crer. Aí ele fala o seguinte, que aqui a gente sabe que a Terra é uma escola, né? É uma escola. A nossa casa espírita é um hospital e é uma escola. Um hospital porque ela, através da doutrina espírita e do trabalho no bem, ela nos consola, ela nos revigora, ela nos ajuda para que a gente melhore e tenha forças para crescer e trabalhar. E é onde a gente aprende a doutrina, que é o caminho que nos leva ao progresso e à libertação. E aí, aqui que Jesus também fala para a gente, que é tão difícil para a gente, né? Aquele que quiser me seguir, renuncie a tudo e siga-me. Renunciar a tudo. Ah, mas lá no Livro dos Espíritos está dizendo que a gente tem que trabalhar para conseguir o necessário para a gente sobreviver. Agora, será que a gente vai atrás do necessário ou a gente vai atrás do excesso? Será que o excesso que me consome ou eu que dou conta dos meus excessos e do meu necessário? É claro que a gente está no mundo material e precisa das coisas materiais. O renuncia a tudo, nós vamos até dar um exemplo de uma pessoa que renunciou a tudo. Mas o renuncia a tudo é a gente renunciar àquelas coisas, desses prazeres que fazem com que a gente perca a saúde, como o amigo lá de André, com que a gente exagere com o amigo de Tadeu e comece a juntar tudo, né? Com que a gente não olhe para o outro, que a gente não cuide nem de si mesmo e nem olhe para o outro. É isso que acontece. E Paulo diz para a gente que só entende as coisas espirituais aquele que cuida das coisas espirituais. Ou seja, estamos no mundo material, precisamos viver nesse mundo material, precisamos de ter as coisas, precisamos disso tudo, mas também temos que cuidar do lado espiritual. Os dois juntos. Porque o mundo material nós vamos deixar uma hora ou outra. E aí a gente vai viver como? A gente confia na imortalidade da alma, a gente confia que a gente continua vivo, a gente confia que existe colônia no mundo espiritual, a gente confia em que nós fizemos o que tínhamos que fazer nessa vida e que vamos colher bons frutos, que as nossas obras foram boas. Isso são coisas para a gente refletir. Quando Jesus fala para André que mesmo que ele não tenha ouvido, que ele não tenha voz, que ele não tenha olhos, que não tenha pés e não tenha mãos, o importante é que ele tenha paciência, né, e coragem, a gente tem um exemplo muito impressionante de alguém que foi super fiel a Deus, tirando Jesus, que é o nosso modelo e guia, né, da humanidade, que é o espírito mais perfeito que chegou à Terra, mas ele é mestre. Ele falou que quem quiser chegar a Deus era para segui-lo. Segui-lo não assim, eu sigo Jesus, não. Em ensinamento, em vivência. Porque ele pregou, viveu, ensinou, vivendo. Ele vivenciou o ensinamento dele. Então, ele é o nosso exemplo, nosso modelo, guia, o nosso mestre. Que ele veio para nos ensinar o caminho mesmo, nos ensinar as leis de Deus, né? Então, a gente lembra de Francisco de Assis. Foi dia 4 de outubro, foi aniversário de morte de Francisco de Assis. Depois de Jesus, foi o espírito que mais representou exemplo vivo da fidelidade a Deus. Francisco era um jovem muito alegre, filho de um comerciante burguês, que à época quem dominava eram os militares e o feudalismo. E aí estava surgindo uma classe nova na Idade Média, que eram exatamente esses comerciantes burgueses. Só que eles não tinham título.
E para que tivessem título, era bom que eles fossem cavaleiros e participassem das guerras. Francisco de Assis, ele era, nesse livro aqui, A Carta Magna da Paz, o benfeitor Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, o livro é todo baseado na oração de São Francisco. E chama a Carta Magna da Paz porque Francisco de Assis realmente foi carta viva de paz, né? Depois nós vamos ver a música dele. No começo, Camilo fala sobre os amigos de Francisco e sobre a situação da época. Então a gente sabe que era uma situação complicada, a Idade Média é uma idade de trevas, né? Uma idade onde a igreja, não é que a gente fale mal da igreja, isso é histórico. Onde a igreja, o que menos se via na igreja era a figura de Jesus. A figura, quando a gente diz, é o modelo, o exemplo, o guia. Não. Era um Jesus que até o altar, Jesus tinha coroa, manto, pedras preciosas. Eu fui fazer essa palestra de Francisco de Assis, assisti 3 filmes de Francisco de Assis. E é impressionante, porque eu dessa encarnação de Francisco de Assis eu só conhecia a música, mais nada. Sabia nada de Francisco de Assis, fui aprender agora. Então, ele era um rapaz muito alegre, filho de um comerciante rico, e ele vivia a vida, aproveitava a vida, e ele sonhava em ser cavaleiro, mas não era para ter o título de nobreza como o pai dele queria que ele tivesse o título. Ele queria que a humanidade inteira fosse fraternal. Então, na utopia dele, no sonho dele, ele achava que ele estava brigando para que o mundo todo mundo fosse igual. Só que Francisco, ele tinha uma coisa, ele era uma pessoa tão calma, tão tranquila, que ele não brigava nem contra os poderosos, nem contra o dinheiro e nem contra a igreja. A resposta dele a tudo que ele não concordava era o trabalho. E ele foi para a guerra e acontece que ele foi preso e ficou 1 ano preso. E quando o pai dele resgatou ele estava com malária. Depois ele ficou quase 1 ano com febre. E sempre questionando por que aquela guerra. E ele achava que ele tinha uma missão, ele tinha um compromisso. Mas ele não sabia direito qual compromisso era esse. E isso atordoava, o incomodava. Ele estava sempre com uma ansiedade, parecendo que faltava alguma coisa na vida dele. E quando ele estava indo para a cruzada, que ele também participou da cruzada, quer dizer, ele não participou. No caminho ele escutou uma voz. E ele escutou uma voz que dizia assim: a quem você está servindo? Ao Senhor ou ao servo? Aí ele falou assim: ao Senhor. Então volta para sua casa, que depois vai ser dito para você o que você precisa fazer. Mais ou menos igual a Paulo, né? Quando Saulo caiu, viu Jesus, depois Jesus mandou que ele fosse para a hospedaria, que depois ia ser dito para ele o que ele ia fazer. Então Francisco era médium. Ele era médium, ele escutava vozes. E aí um dia ele foi na igrejinha de São Damião, que estava toda destruída, só tinha um altar com uma vela constantemente acesa, e ele escutou uma voz dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele achou que era a igreja de pedra. Aí o que ele fez? O pai dele era comerciante de tecidos caríssimos, vindo da França, porque Francisco, eu esqueci de falar, ele era filho desse comerciante, Pedro de Bernardone, e o nome dele era Giovanni de Pietro de Bernardone. Só que a mãe dele o batizou como João. Aí o pai não gostou e trocou o nome. E Camilo ainda diz que não. Muitos dizem que ou o pai trocou o nome porque ele gostava da França, principalmente do sul da França, e outros dizem que pode ter sido que os amigos chamavam ele de Francesco. Então, o pai mudou o nome dele para Francisco, né? Aí, o que ele fez? Depois que ele escutou a voz na igreja, ele foi e vendeu alguns panos do pai a preço barato e pegou o dinheiro e deu para o padre construir a igreja.
Só que ele também ajudou a pôr pedra por pedra. Depois que ele viu que o Reconstrói a Minha Igreja era a igreja interior, eram os ensinamentos que estavam deturpados. Porque Jesus não pregou em templo nenhum. Ele até pregou no templo, mas ele não tinha templo. Ele pregava na montanha, no mar, nos lagos, na casa dos amigos, né? Na casa das pessoas de imposto. Pregava para todo mundo, porque ele diz que os ensinamentos de Deus todo mundo tinha que saber. Aí Francisco viu que estava tudo diferente, que ele queria pregar como Jesus. Mas antes dele sair pregando, a gente sabe que quando ele vendeu esses panos todos, o pai prendeu ele, porque falou, tá louco meu filho. A mãe foi e soltou. A mãe sempre faz umas coisinhas erradas, né? Dizem que amor de mãe, André Luiz que fala que ele nem discute sobre amor de mãe, que amor de mãe é um negócio à parte. A mãe soltou o filho, porque ela sabia que ele tinha uma missão. Ela não sabia o quê, mas ela sabia que o filho dela não era para viver com ela. E detalhe, a mãe colocou o nome de João, e a Amélia Rodrigues nos diz, através da psicografia de Divaldo, e Chico Xavier também nos diz, que Francisco de Assis é João Evangelista reencarnado. O discípulo amado, aquele jovem que cruzou com Jesus quando ele tinha 15 anos e que foi o único que ficou ao pé da cruz com Maria e que Jesus falou, Maria é seu filho, João é sua mãe, e foi o único que ficou com Maria até o final e foi o único discípulo que teve morte de morte natural, sem sofrer padecimentos como os outros sofreram. Então, a gente sabe, aí a mãe de Francisco tinha essa intuição, mas ela não sabia bem qual era a que Francisco estava designado, né? E aí Francisco abdica de tudo, renuncia a tudo, tem aquela cena famosa dele se despindo em praça pública e dando o anel de família ao pai, dizendo também que ele se libertaria daquela riqueza. Eu acho que está na hora de eu acabar, né? Quase, né? Vai dar tempo de eu contar a vida toda. Francisco, não, agora que eu vi ali. Aí, o que acontece? Francisco começou a pregar, abdicou de tudo e foi cuidar dos leprosos. Um detalhe antes. Francisco tinha um certo preconceito, né? A gente tem umas coisinhas dessas, né? Passa um mendigo desse lado, a gente muda de calçada, né? Olha, a gente julga os outros pela aparência, já acha que é um ladrão, principalmente no mundo de hoje, que tem ladrões até de terno, né? Mas aí Francisco tinha um certo receio dos leprosos, porque os leprosos antigamente, eles eram colocados fora da sociedade, em lugares próprios, né? E eles eram obrigados a andar com um sininho no pescoço, porque quando andasse para avisar que eles estavam chegando. E hoje em dia, a gente vê que a hanseníase já tem tratamento e que muitas das doenças, psoríase, um tanto de coisa da pele que a gente tem hoje, era antigamente, na época do Cristo, designado como lepra. Então, a pessoa era afastada da sociedade. Então, quando os leprosos viram, ele tinha horror. Mas quando ele estava nessa inquietação e já nessa fase de transformação, um dia ele cruzou com um leproso e viu que o leproso estava com frio. O que ele fez? Ele tirou a capa dele, colocou no leproso, abraçou o leproso e olhou nos olhos do leproso. Aí dizem que quando ele olhou nos olhos do leproso, ele viu a figura do Cristo. Aí a gente vê que tenha visto ou não tenha visto a figura do Cristo. Olha que progresso. A pessoa já tem horror de passar perto do leproso. Ele podia pegar e jogar a capa assim para o leproso e ir embora no cavalo dele. Mas não. Ele tirou a capa, ele desceu do cavalo, ele colocou a capa no leproso, ele abraçou o leproso e ele olhou nos olhos do leproso. Veja quanto progresso tudo junto rapidamente. Aí a gente vê que espírito é esse, né? Que a gente sabendo que é João, que espírito é esse?
Aí ele começou a trabalhar com os leprosos, só que naquela época, na Idade Média, se você saísse pregando a doutrina do Cristo na rua, você era acusado de herege, ou você era morto, trucidado, queimado. Então, o que ele queria? Ele queria ter a permissão do Papa para que ele pudesse pregar do jeito que Jesus pregava, na natureza, para todo mundo, para os trabalhadores, para os lavradores, né? Aí ele pegou e foi para conversar com o Papa. Aí chega, os amigos dele foram chegando aos poucos. Primeiro veio Bernardo de Quintavalle, que era um bem-sucedido comerciante que vendeu tudo e deu para os pobres. Depois Pedro de Catânia, que era um jurista. Depois Silvestre, iluminado, Mazeu. Mazeu era designado guardião dele. Ele que designava Mazeu guardião, disse que cuidava do dinheiro. Ângelo Tancredo, que era um cavalheiro. Egídio, que era célebre pela sua sabedoria. E tinha os 3 amigos mais próximos dele, que ele confidenciava, que era Leão, Ângelo e Rufino. Leão era aquele amigo confessor, inseparável, que ele confiava, né? E Rufino diz que ele pregava até dormindo. E tinha a irmã Jaquelina. Jaquelina, ela fazia uns bolos de amêndoas que Francisco adorava. Então foram todos para falar com o Papa Inocêncio III em Roma, na igreja lá de Latrão, no santuário de Latrão. Quando chegaram lá, claro que o Papa olhando aquelas criaturas com roupa toda descalço, pés sangrando, né, tudo sujo, aquelas criaturas para entrar naquela igreja do Vaticano, que era um caso sério. Aí o Papa mandou eles embora e pregar para os porcos. Mas aí o Papa teve um sonho. O Papa teve um sonho que ele viu a igreja caindo, desmoronando, e um jovem segurando a igreja. Aí ele deduziu que aquele jovem era Francisco. Mandou chamar Francisco de novo. Gente, vou dizer para vocês, esse negócio de reencarnação é uma coisa muito séria. Eu assisti esse filme Irmão Sol e Irmão Lu, tinha 17, hoje eu tenho 62. Claro que não é com a mesma cabeça e nem tinha espiritismo na minha vida, né? Gente, os 3 filmes que eu assisti de Francisco, eu me emocionei na hora que ele estava conversando com o Papa. Mas não me emocionei com Francisco, não. Eu chorei com o que o Papa Inocêncio falou com ele. O Papa Inocêncio falou com ele assim: eu também, Francisco, tinha os sonhos que você está tendo. Só que aí vem o poder e o dinheiro e a gente muda. Olha só, a gente é assim também. Às vezes a gente pega um carguinho na casa espírita e a gente já se acha, né? A gente pega lá um cargo no nosso trabalho e humilha os nossos subordinados. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu devia estar lá assistindo e chamando Francisco de louco, vai embora. Aí o Papa, ele deu autorização para Francisco pregar, só que ele deu autorização verbal, nada escreveu. E Francisco saiu pregando. Tem muitas histórias lindas de Francisco. Uma muito interessante e simples é o seguinte: um dia a lua estava tão bonita, era de noite assim. Aí ele falou assim: gente, só eu estou vendo a lua. Ele subiu na torre da igreja, começou a badalar de noite. Todo mundo saiu apavorado nas varandas da casa e na rua, achando que era um incêndio. O que aconteceu? Aí Francisco: olhem para o céu. Vejam que beleza a lua. E ele era alegre, ele era feliz, todo mundo era irmão, irmã sol, irmã lua, tudo, mineral, vegetal, animal, tudo era irmão lobo, irmã morte. E ele irmãos ladrão, porque ele mandava 2 discípulos para cada lugar para pregar. E em Monte Casai, o Frei Ângelo estava lá e tinha uns ladrões que estavam roubando muito nessa cidade. E bateram à porta do Frei Ângelo para pedir comida. E ele expulsou os ladrões. São ladrões. Foi contar para Francisco, crente que estava fazendo coisa boa. Aí Francisco: Frei Ângelo, irmão Ângelo, isso não é uma atitude do Evangelho. Vou propor uma coisa para vocês. Vocês vão procurar os ladrões lá na floresta. Vão levar uma toalha, pães e vinhos. E vão fazer um piquenique com eles. E vão chegar para eles e falar assim: irmãos ladrão,
quando vocês forem roubar alguém, vocês ao menos não machuquem eles não. E ficou durante um tempo fazendo lanche com eles. Aí um dia falou assim: irmãos ladrões, quem sabe, em vez de vocês roubarem, é melhor vocês trabalharem. A gente arruma emprego para vocês. E muita gente deixou de ser ladrão. E ele conversava com os pássaros, e ele foi pregando. Ele era tão ingênuo que uma vez ele foi visitar o sultão, que tem um nome complicadinho. Deixa eu ver aqui o nome do sultão. Era Al-Malik Al-Kamir, lá da África, no Egito. Ele foi lá para ver se convencia o sultão, os islamistas, né, a seguir os ensinamentos de Jesus, na ingenuidade dele. É claro que o sultão não seguiu, né, e aconteceu a Quinta Cruzada, mas enquanto isso o sultão permitiu que Francisco visitasse os lugares onde Jesus nasceu, viveu e morreu. E ele visitou. Só que voltando para Assis, Francisco adquiriu a conjuntivite tracomatosa e ficou cego. E naquela época tinha um médico, entre aspas, que achava que era médico, que disse que tinha um jeito de curar a cegueira de Francisco. Ele era para ele pegar uns ferros em brasa e colocar nos olhos de Francisco. Fez isso, que até machucou a orelha de Francisco, esses ferros em brasa. E Francisco chegou e falou assim: irmão Fogo, vai com calma comigo. Irmão Fogo. E nada reclamou. Depois teve que fazer de novo o procedimento nas orelhas que estavam purgando, que achavam que a quentura diminuía, né, a purgação, e ele também nada reclamou. Ou seja, e ele vivia com muita alegria, e mesmo passando fome, e ele pregava isso, vivia isso e falava com os irmãos da ordem. E Francisco também, além da malária, foi surgindo também as manchas rosáceas no corpo dele, a hanseníase foi chegando também. E quando ele voltou com essa conjuntivite, né, que ele ficou cego, ele já estava quase no fim da vida dele. E ele tinha quando ele levou para o Papa Inocêncio, umas ordens, umas normas, né, que os franciscanos deveriam seguir. E aí os amigos dele, como ele já estava muito doente, né, e cego, começaram a querer implantar novas normas, né? E aí juntou com a igreja e ele estava muito sofrido, porque ele viu que as coisas, a ordem que ele criou dos franciscanos estava sendo deturpada e ele sofria muito. E ele tinha uma amiga, que é Clara, que segundo consta, Joana de Ângeles foi Clara. E ele tinha essa amiga Clara, que ele pedia muito conselho a ela, que ela também montou as Clarissas depois, né, o Mosteiro das Clarissas. E ela aconselhava muito Francisco. Aí ele estava sofrendo muito porque a ordem que ele criou estava sendo deturpada. Aí Clara disse para ele assim: Francisco, ainda falta uma coisa que você tem que renunciar. Aí ele: o quê? A sua obra. A obra não é sua, a obra é do Cristo. Deixa que o Cristo cuide da obra dele. Aí ele renunciou também. E aí, Joana de Ângeles tem uma mensagem muito bonita sobre ele, que chama Epístola do Menestrel de Deus. Aí, ela diz que quando ele estava desencarnando, ele virou e falou assim, estava todo mundo triste. Ele: não, eu quero todo mundo cantando, todo mundo alegre. Os pássaros estavam cantando, voejando perto da porciúncula onde ele morava. Aí ele diz assim: eu fiz o que me cabia, e que Cristo vos ensine o que vos cabe. Aí a gente vem. Ele fez o que cabia a ele. Como que a gente vai saber o que nos cabe? Também no livro Boa Nova tem um capítulo chamado Comunhão com Deus, que é João perguntando a Jesus, Francisco, né? Como que eu posso estar em comunhão com Deus? Aí ele diz assim: eu fiz o que me cabia. A gente só vai estar em comunhão com Deus, como está nessa página aqui, quando a gente
pelos nossos pensamentos, palavras e atos, a gente fizer o que está na lei de Deus. Aí João pergunta assim, mas como que eu vou saber, como que eu vou estar em sintonia com Deus, né? Para ter essa fidelidade. Aí Jesus fala que é através da prece. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Se a gente ficar, como diz o livro dos Espíritos, amigo, criar uma intimidade com o nosso anjo da guarda, que a gente não tem, a gente nem lembra que tem, a gente chama Camilo, chama o benfeitor aqui da casa, chama Zé Grosso, mas a gente não chama o nosso anjo da guarda, que está bem do lado da gente, que é um espírito superior a nós, e que se a gente orar com fé, fervor e sinceridade, a gente vai ter aquela inspiração do que nos cabe. E Camilo diz, o que nos cabe nessa encarnação e na nossa casa espírita? O que nos cabe? Será que quando a gente desencarnar, a gente vai dizer, eu fiz o que me cabia? São coisas que a gente precisa trabalhar e pensar. Aí, se a gente fizer o que nos cabe, nós vamos estar sendo fiéis a Deus. Porque a gente vai descobrir, nós somos a essência dele. Essas capacidades estão dentro de nós. E a gente precisa descobrir isso nessa comunhão com Deus, que é o que Francisco tinha, né? E que João teve. E João falou assim, tudo bem, mas o senhor poderia me dar um exemplo? Jesus falou, na hora certa eu vejo esse exemplo. Que ele falou assim com João, que esse é um trabalho interno que a gente tem que fazer. Ele falou assim, João, você já viu o sol dizer que não vai aparecer mais porque está cansado? Você já viu a lua dizer que não vem mais? Você já viu a chuva não querer vir para molhar o chão para que você plante as coisas? Elas todas vêm, porque são leis naturais, elas obedecem às leis de Deus. E as leis de Deus estão dentro da gente. Se a gente obedecer, a gente vai conseguir pensar, agir, né? E ser fiel a Deus. Aí eles estavam andando, viajaram para Jericó, né? E aí no meio do caminho eles viram que a paisagem de Jericó era seca, assim, feia, pobre. E aí viram um senhor, um lavrador de uma chácara, trabalhando e com uma enxada para furar o poço, né? Aí Jesus, né, que alegou cansaço para descansar, que ele não fazia nada sem pensar, né? Chegou, amigo, aqui você está cavando o quê? Ah, Senhor, eu estou tentando encontrar água, porque a água está sendo assim uma bênção de Deus. Por essas paragens aqui não tem chovido não, está muito seco, tá? Sim, Senhor, mas eu estou aqui furando porque eu sei que eu vou encontrar água. Aí Jesus vai andando com João e falou assim, das coisas mais simples a gente tira grandes ensinamentos, João. Veja só, ele tem confiança que tem água, porque Deus provê água no céu e na terra, ou seja, no vapor cai a chuva, né? Então Deus provê água no céu e na terra. Então nós vamos considerar essa paisagem de Jericó, a alma humana deserta. Nós somos aquele deserto, sedentos, precisando de água. Nós vamos considerar o rapaz que está furando o chão, esse trabalhador que está suando para encontrar água, o cristão verdadeiro, o cristão que é fiel a Deus, que ele vai perseverar até encontrar o que ele sabe que vai encontrar. E a água que jorra é o ensinamento, é a bênção de Deus, é a misericórdia de Deus. Aí, enquanto ele estava andando com João, eles viram que estava subindo a água, que a água estava brotando da terra. Ou seja, o cristão verdadeiro que persevera, ele encontra as leis de Deus dentro da alma, para que a gente, com essa água, a gente sedente, essa alma que Jesus falou,
que é esse deserto. Muita paz a todos.